Então, a respeito da Yoko Ono, o que aconteceu? Por que que eu fiz esse comentário a respeito dela? Porque Deus mostrou para mim que eh, ela estava usando uma personagem de filme de terror japonesa. Esqueci o nome até da personagem, né? Por quê? Porque as pessoas aqui fazem, olha, por isso que eu falo que a verdade liberta todo mundo, né? Falaram coisas para ela e ela se ofendeu a meu respeito. Então aí eu fiz esse comentário com ela, né, a respeito da Safira e tal. A minha história com a Safira começou na infância, antes de passar o desenho, de eu ter assistido. Quando eu era criança, com 3, 4, antes de 4 anos, minha mãe mandou entrar embaixo da cama e pegar bonecas de madrugada. Eu peguei uma boneca dorminhoca, a minha era dorminhoca. Era uma boneca grande e ela tinha um formato de deitada de bruço, né? Com aquelas peludinhas. Tem até na internet ainda dela. Era bege a minha. E a outra, loirinha. E a outra bonequinha era boneca japonesa. Eu fiquei com a boneca dorminhoca. E a minha irmã ficou com a boneca japonesa. Só que a minha irmã não gostou da boneca japonesa porque ela tinha uma bola, né? Era uma boneca deformada, não era uma boneca comum. O bumbum da boneca fizeram uma bola literalmente, uma bola enorme assim, né? Uma bola redonda. Não parecia um bumbum, parecia uma bola colocada. E a minha irmã não gostou daquilo. Para uma criança não gostar da boneca, ó, pra vocês terem uma ideia. A minha boneca, quando eu era pequena, eu brinquei até com litro, garrafa de como que fala? Tubaína. Eu brinquei até como se fosse boneca. A minha primeira boneca foi uma garrafa de tubaína, né? Porque eu não tinha. Depois eu ganhei essa boneca. E a minha irmã também brincava com garrafa de tubaína. Só que, quando vi essa boneca japonesa, ela jogou fora. Ela jogou fora. Ela tinha o quê? Olha, ela 2 anos. Eu tinha 3, ela tinha 5 anos. Ela jogou a boneca fora. O que que acontece? Depois, com o desenho Safiri, olha só como foi perseguição, como minha família é perseguida espiritualmente Olha, Deus usa a minha família, né, para obra, e o demônio copia e tenta destruir. O que que aconteceu? O Satanás, ele usou essa história para perseguir minha família. Ele fez a Ecte e a Safiri. A Safiri era a boneca dorminhoca, era a minha boneca. Ela não era japonesa. E por isso que eu falo que a Safiri não era japonesa. E a Safiri era loirinha. A Safira é loirinha. A boneca japonesa, ela tinha o cabelo preto. A boneca japonesa copiava, ela copiava a Safiri, que é a Ecte. A Ecte é a boneca japonesa. É que o demônio inverteu, ele trocou as coisas, né? A boneca verdadeira, a japonesa era a Ecte. Mas ela, por que que ela é loira e tinha o vestido vermelho? Porque ela copiou a Safiri, né? É uma coisa meio estranha, porque se eu fosse para o Japão, por exemplo, eu iria como Ecte, não como a Safiri, porque o Japão não aceita a Safiri. O Japão sabe que a Safiri não é japonesa. A japonesa é a Ecte. Mas por que a Ecte tem aquela aparência? Porque ela roubou da Safiri. O Satã tirou a vida dela, da Safiri, e passou para ela, né? Você pode ver que a Safiri tem um determinado parte do desenho que ela descolore o cabelo, ela usa uma peruca loira, né? Olha, tudo isso aconteceu na minha vida aqui. Tudo isso aconteceu na minha vida. Aqui ainda acontece. Você pode ver que eu nasci com o cabelo loiro, porque eu sou mistura de português com índio, meu cabelo era loiro quando eu nasci e ficou preto depois. Foi exatamente o que inverteu, né? O que inverteu no desenho. Porque essa filha no desenho, ela tem o cabelo preto, depois ela fica loira. Então a Safira, ela não é japonesa. A japonesa é a Ecte. E se, por exemplo, se eu fosse morar no Japão, eles queriam que eu fosse como a Ecte. A Ecte, eles veem ela como uma prostituta. A Ecte é a que tem a bola no traseiro. É que o futebol corteja, que os rapazes do futebol gostam. Né? Os rapazes do futebol gostam mais de quem? Não gosta da Safira, gosta da Ecte.
É a mais bonita, é a mais sedutora, é a Marilyn, ela representa, essa pessoa é a Act, né? Ah, mas já a Yoko Ono, por que que ela ficou com raiva? Não ficou com raiva por causa disso. A Yoko Ono ficou com raiva porque mandaram para mim um, um comentário do John Lennon a respeito dele ser mais que ele disse que era mais popular que Jesus Cristo. Aí eu comentei que não tinha como ele fazer essa comparação porque Jesus Cristo ele não veio para ser popular, ele veio para converter almas, né? Assim, Jesus Cristo ele podia não ser muito aceito pelas pessoas. Eu acho que não foi nesse sentido que ele quis dizer, de ser aceito, né? Porque popular até o vírus do Covid ficou conhecido, né, por todo mundo, né? Ele alastrou o mundo inteiro falando do Covid. Mas ele não foi bem aceito, né? E o John Lennon ele quis dizer popular no sentido das pessoas gostarem mais dele. Só que o John Lennon, ele não falava porque as pessoas não gostam de ouvir. Ele cantava música que as pessoas gostavam. Então a maioria das pessoas gostam mesmo que fala coisa que não contraria elas. E Jesus Cristo contrariava o interesse de todo mundo, né? Por isso que o John Lennon disse que era mais popular, porque as pessoas não contrariavam o John Lennon, contrariavam Jesus. Mas também, se você pode ver que o John Lennon não salvou a alma de ninguém, né? Ele nem a dele, só Deus para salvar a alma dele mesmo, né? Porque era o entendimento espiritual dele que era pequeno também, para ele fazer esse comentário, né? Porque assim, não tem comparação de Jesus com ser humano. Ele era um artista, o que ele vendia era música, e a música dele não fazia, assim, alteração na vida das pessoas. Era só para curtir mesmo. Então não tinha muito o que comparar. Ele comparou, ele quis dizer assim, popular de ser aceito, né? Mas assim, geralmente pessoas... Jesus não foi tão aceito. Ele ó, é assim. Muitos escolhidos, muitos chamados e poucos escolhidos. Então são poucas as pessoas mesmo que vão aceitar Jesus mesmo. Isso já estava previsto mesmo, né? Foi previsto por Deus. Agora, se Jesus cantasse e dançasse de acordo com a música do povo, o povo... Assim, o John Lennon dava para o povo o que o povo queria. Por isso o povo escolheu John Lennon. Assim como escolheu o Barrabás, por exemplo. O Barrabás, ele lutava pelo interesse do povo, ele contrariava Roma, ele era contra imposto, ele era contra muita coisa. Então o povo preferiu o Barrabás, né? Nesse sentido, eu não estou dizendo que John Lennon é Barrabás, eu estou querendo dizer que as pessoas sempre optaram por quem não põe regras para elas seguirem, né? Pessoas que fazem o que elas querem. Então o John Lennon, ele dava para o povo o que o povo queria. Então ele virou popular. E pode-se dizer que ele nesse sentido ele é mais popular que Jesus Cristo, né? Mas assim, aí tem que ver o valor, tem que ver o entendimento das pessoas também. O que é melhor para sua alma. Uma música, você pode gostar de uma música por um momento, mas assim, ela não vai trazer um benefício eterno para sua vida, né? E aí a Yoko Ono, ela ficou ofendida, achando que eu tinha desfeito dele. E aí ela começou a usar aquela personagem japonesa do mal, aquela que sai assim da porta, assim, né? Pra ajudar, porque o povo aqui convence qualquer um a me atacar, né? Então é isso. Mas ela também não é convertida, ela também não entende, né? Deus vai fazer obra com ela ainda também. Mas é só isso.